Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. Estamos estudando a profecia de Daniel, capítulo 2. Já vimos nos últimos programas o significado de parte da grande estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. Daniel, por revelação divina, deu a interpretação dizendo que a cabeça de ouro representava a Babilônia e o peito de prata o reino que veio em seguida, a Medo-Pérsia. Viria depois um terceiro reino, e é sobre ele que vamos falar neste programa. De que metal eram o ventre e as coxas da estátua? Daniel 2:32 responde: e o seu ventre e as suas coxas eram de bronze. Bem, esta informação o rei já sabia. Faltava saber o que este metal significava. Daniel prontamente conta ao rei o futuro do mundo. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel 2, versículo 39. Daniel está falando da Grécia. Alexandre o Grande nasceu em 356 a.C., filho de Filipe II. Foi rei da Macedônia desde o falecimento do pai em 336 a.C. até a morte em 323. Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles. Foi o gênio militar que espalhou a cultura grega por todo o mundo conhecido e civilizado de sua época. No ano de 336 a.C., Alexandre herdou o trono da Macedônia, estado semi-grego que ficava na fronteira ao norte da Grécia. Filipe, o pai de Alexandre, já havia unido debaixo do seu poder a grande maioria das cidades-estados da Grécia, isto em 538. A primeira missão de Alexandre foi estabelecer a ordem em seu próprio reino. O pai havia agregado muitas cidades-estados, mas não conseguira submissão total. Após estabelecer a ordem interna, o jovem Alexandre começou a tarefa de conquistar o mundo. O primeiro a ser alcançado por sua ambição foi o Império Persa. Em 334, Alexandre cruzou o Helesponto e entrou no território persa com apenas 35.000 homens e provisões para somente um mês. Foi uma sucessão de vitórias. A primeira foi em Grânico, a segunda em Isso e a terceira foi em Tiro. Alexandre conquistou Gaza e depois entrou no Egito praticamente sem oposição. Ali, no ano 331, fundou a cidade de Alexandria e se declarou a si mesmo sucessor do faraó. O curioso é que os soldados gregos se distinguiam por sua armadura de bronze. Os capacetes, escudos, armas, tudo era de bronze. O grande sonho de Alexandre, porém, era conquistar a Mesopotâmia, com suas cidades cheias de tesouros. Por isso, lutou com o exército de Dario III, derrotando-o em 3 ocasiões. Após uma série de batalhas, Alexandre conseguiu o controle de Babilônia, da metrópole de Suzã, sede do poder, e de Persépolis, onde havia o tesouro e o mausoléu da primeira dinastia do Império Persa. Dario fugiu para o norte e depois para o leste, mas foi assassinado por um dos seus sátrapas, abrindo caminho para que Alexandre fosse proclamado o sucessor do trono persa. Aos poucos, Alexandre foi dominando seus inimigos. Após 2 anos de lutas, ele subjugou a Báctria, que hoje é o Afeganistão, e o Cazaquistão. No ano 327, chegou ao vale do rio Indo, mas considerava que ali era o fim do mundo. Seus soldados se revoltaram e, como castigo,
os enviou de volta à Babilônia pelo deserto do Irã. O mundo estava aos pés do jovem Alexandre, mas o espírito conquistador não o deixava em paz. Almejava mais. Ele queria saber se o Mar Cáspio levava ao oceano na direção norte e se a Arábia representava outra Índia. Em meio a tantos planos de conhecer e avançar interminavelmente, cansado de bebedeiras e orgias, tendo contraído uma febre, que pode ter sido malária ou envenenamento, Alexandre morreu com a idade de 33 anos em 323 a.C. E a história registra que o domínio de Alexandre se estendeu sobre a Macedônia, Grécia e o Império Persa, Egito e Índia. Antes de concluir o estudo e outros detalhes desse grande império, precisamos quase que obrigatoriamente fazer algumas reflexões. O primeiro ponto que temos que destacar é o cumprimento exato da profecia. Daniel, mais de 300 anos antes, quando estava cativo em Babilônia, contou ao rei Nabucodonosor o que iria acontecer no futuro. Todos os reinos vistos pelo rei tiveram a sua ascensão e queda como Deus havia previsto no sonho. O outro ponto que desejo chamar a sua atenção é para a vida de Alexandre. Ele nasceu e viveu para ser um grande conquistador, e de fato o foi. Com a idade de 33 anos, dominava o mundo. Durante toda a vida dele, aprendeu a conquistar os outros povos, porém, não desenvolveu a grande arte de conquistar a si mesmo. Não se tem registro de que Alexandre tenha perdido alguma batalha, mas de uma forma humilhante, perdeu a guerra do domínio próprio. Um jovem ainda, com um grande futuro, com uma vida toda pela frente, não se mostrou capaz de dominar os impulsos e desejos. Os historiadores dizem que ele foi vítima de orgias e bebedeiras. Quantos Alexandres modernos nós encontramos em nosso caminho? Pessoas que nasceram com um futuro promissor, tiveram a melhor educação familiar, estudaram nas melhores escolas, mas com o passar do tempo enveredaram-se pelo caminho do vício e tudo acabou em sofrimento e humilhação. Lá se foram a família, o trabalho, a reputação e a saúde. Colhe-se o que é semeado. No próximo programa, continuaremos a intrigante profecia de Daniel, capítulo 2, falando do reino seguinte, o Império Romano. Até lá, e não esqueça de continuar colocando o Deus do céu, que conhece e revela o futuro, como o único, o principal em teu coração. Você estará seguro e prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca a direção de... Este é o programa número 75 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.